Bom dia a todos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e vocês estão na Escola de Filosofia. Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise da Sabatina de Ricardo Nunes, cujo nome eu não sabia há 2 meses atrás, porque também não dou a mínima. Então descobri quem ele era, assisti a Sabatina e vou dizer algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, eu já vou começar dizendo que ele usou a palavra professor. Um milagre aconteceu. Ele lembrou que existe um negócio chamado professor. Ele é o prefeito de São Paulo. Então ele teve que dizer, por exemplo, que contratou 15 mil professores. Só que ele falou algumas outras coisinhas sobre educação também e não foi muito boa a explanação dele. Então nós vamos ter que arrebentar ele aqui. Mas antes, deixa eu me falar sobre alguns traços positivos. O primeiro deles é que ele demonstrou serenidade. A nossa tradição autoritária, o nosso amor por figuras poderosas, senhores de engenho, faz com que achemos que serenidade é sinônimo de fraqueza. Não é. Serenidade é um atributo muito importante num político. Coragem também é. Mas coragem não tem nada a ver com gritar, falar grosso. Coragem tem a ver com ter uma série de princípios e valores e defendê-los mesmo contra as circunstâncias. Isso é coragem. Eu não sei se o Ricardo Nunes tem coragem, não consegui ver isso na Sabatina. Mas eu sei que serenidade ele tem. Ele respondeu as perguntas, não brigou com ninguém, ele até elevou um pouco o tom com um outro jornalista, mas nada que saísse do normal, né, de uma discussão. E, bom, serenidade ele tem. Assim, eu não vou enganar vocês. Esse traço tornou a entrevista um porre. Pelo amor de Deus, cara. Eu tive que tomar uns 12 litros de energético para ver se eu me mantinha acordado. Mas, para governar a cidade, é disso que você precisa, não é? Isso aí é que nem médico. Você espera que o seu médico seja o mais conservador possível, né? Todo mundo pode gostar de alguém porra louca, tal, mas na hora de ir pro médico é melhor que o cara seja conservador. Eu mesmo aqui é pro prefeito, na hora de administrar as contas públicas, é bom que a pessoa seja serena, etc, para não fazer loucura. E ele é. Uma outra qualidade que eu aprecio muito é o apego à responsabilidade fiscal. Tem toda a história dele, que eu não fui atrás, de obra sem licitação. O Boulos falou sobre isso também, né? Que ele fez um monte de obras sem licitação, sei lá, os caras que investiguem isso aí. O fato é, o fato é que ele diminuiu a dívida da cidade e, portanto, aumentou o poder de investimento da cidade. Isso é positivo. Isso é positivo. A responsabilidade fiscal, ela tem que ser uma pauta de todos. Ela não é pauta de conservador, nem liberal, nem social-democrata, nem socialista. Ele tem que ser uma pauta de todos. Porque se você não tem responsabilidade, quem perde é o povo.
Existe uma existe uma mistificação no Brasil, essas coisas que ficam circulando, sabe? Uma falsa oposição entre investimento público e responsabilidade fiscal. É um dos mitos que existem por aí. Como se só houvesse dois mundos possíveis. O mundo onde você não investe e poupa, e o mundo onde você investe o que você não tem. Mas a grande verdade é que o político que saneia as contas públicas prepara o Estado para fazer mais e melhores investimentos no futuro. Então, nós sempre temos que aplaudir políticos que tenham essa dimensão. O político que gasta mais do que arrecada, ele é um cretino. A população deveria odiá-lo. O proceder dele é sempre o mesmo. É assim, ó. Ele vai lá, faz média com todo mundo, diz que vai resolver o problema de todo mundo, aí ele ganha os votos, torra dinheiro à torta e à direita. Uma característica dos políticos populistas é exatamente essa: o cara não diz não para ninguém. Todo mundo que aparece, ele diz sim, 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 toma aí seu auxílio, toma aí sua bolsa, toma aí, vai dizendo sim. Só que uma hora a conta chega. Quando ela chega, de duas uma. Ou ele joga a bomba para o sucessor, tem 1 milhão de formas de fazer isso, os políticos são super criativos em maneiras como jogar a bomba para o próximo governante. Tem gente que parcela precatórios, não é? Tem gente que aumenta a dívida pública, é assim, cada um dá o seu jeito. Mas em algumas circunstâncias, esse mesmo cara, ele tem que resolver o problema. Então aí ele faz o quê? Ou ele aumenta imposto, quer dizer, tira da população, ou ele imprime dinheiro. Ele liga lá para a Casa da Moeda, fala: "Meu, roda a máquina aí". E imprime moeda e moeda e moeda e joga, usa esse dinheiro para pagar salário, e esse dinheiro vai parar na economia. E quando ele vai parar na economia, ele causa inflação. Então você vê que em qualquer caso, o político que gasta mais do que arrecada é um cretino. Inclusive porque ele faz de tudo para esconder a sua responsabilidade e jogar no colo do outro. Porque geralmente quando você joga dinheiro na economia, assim, imprimindo dinheiro, esse resultado você não vai ver imediatamente. Você vai ver dali a um ano ou tal. Portanto, ponto para você, Nunes. E ponto também para os homens que antecederam ele, porque esse negócio da dívida de São Paulo não é trabalho do Nunes. É um esforço coletivo. É por isso que eu falei que a responsabilidade tem que ser de todos. Já o Haddad lá atrás, já o Kassab tinham feito movimentos para isso, de Kassab, depois Haddad, depois o Covas, e a coisa vai seguindo. Quer dizer, cada um tem uma vertente ideológica, mas o importante é que na hora de administrar o Estado, todos eles se esforcem para diminuir a dívida e aumentar o poder de investimento. Isso é o que há de positivo para o nosso Nunes. Agora vem o negativo. E olha, o nosso Ricardo caprichou. Ele caprichou. Ricardão, Ricardão, você pisou na jaca, meu amigo. Putz, meu. Olha, assim,
Ele, como ele é o atual prefeito, ele precisou passar a entrevista inteira se elogiando, né? Dava a impressão até que você estava na cidade de Genebra, não estava em São Paulo. Teve uma hora que eu achei até divertido, eu gosto dessas coisas. Teve uma hora que eu achei engraçado que ele virou e falou que o Papa chamou ele no Vaticano para elogiar a atuação da prefeitura nas questões climáticas. Eu acho isso, eu dou risada quando eu vejo essas coisas. É divertido, vai, você não acha? Porque assim, você anda pela cidade, a cidade é um esgoto a céu aberto. É lixo pra todo lado. Então, e aí mas o cara tá satisfeito com o Papa. Próxima vez, ô Nunes, que o Papa vier para São Paulo, eu queria fazer uma recomendação aí de um roteiro turístico que é muito convidativo, inclusive ecologicamente, são os lugares muito bonitos da cidade. Você poderia levar o Papa, por exemplo, na Rua do Glicério. É um lugar muito bonito, sobretudo ali embaixo do viaduto. Nossa, é uma beleza. Ecologia é o que não falta. Você podia levar ele no, na Santa Cecília, embaixo do Minhocão. São paraísos ecológicos. Aí vamos ver se ele vai manter a posição dele. Esse negócio do Papa, tá sendo uma puta de uma bobagem, né? O Papa nem conhece, nem sabe onde fica São Paulo. Ao longo da sabatina, eu fiquei me perguntando por que que os candidatos ignoram tão solenemente a educação? Eu já falei várias vezes aqui que a educação é o problema central do município, é o principal problema. Essa centralidade contrasta com o escanteamento do assunto pelos candidatos e pelos jornalistas também, que não sabem porra nenhuma. Aí eu, de repente, me dei conta que a resposta é muito simples. Os outros candidatos, eles sabem de educação tanto quanto o Ricardo Nunes. Porra nenhuma! Eles não sabem porcaria nenhuma. Por isso que eles não falam. O problema do Ricardo, do Ricardão, do nosso Ricardão, é que ele precisa falar, porque ele é o atual prefeito. Então ele falou e só saiu bosta. Foi um desastre. A conversa começa com a jornalista e o candidato numa conversa de loucos falando a respeito dos dados do IDEB. Eu falo conversa de loucos porque os dados oficiais, eles não dizem nada a respeito do estágio da nossa educação. Eles são completamente mentirosos. Esse, inclusive, é um dos problemas da educação. A falta de diagnóstico da situação. Existe um abismo entre aquilo que o governo diz que as crianças sabem e aquilo que as crianças realmente sabem. Elas sabem muito menos do que o governo diz pra gente que elas sabem. Os pais pobres do Brasil sentem-se orgulhosos quando o filho deles se forma, recebe o diploma, eles se sentem orgulhosos, eles estão sendo enganados. Aquele diploma não significa nada.
Uma criança hoje com um diploma de ensino fundamental ou médio na rede pública não significa nada. O diploma deveria ser um atestado de que ela tem determinadas competências. Ele não atesta nada. É uma farsa. O governo brasileiro, e esse é um dos problemas, está distribuindo diploma aí para pessoas que não são capazes de desempenhar as suas funções. O governo brasileiro está autorizando as crianças e jovens a fazer coisas para as quais elas não estão preparadas. Isso é uma vergonha. Não há formação, é tudo uma farsa. Eu vou dizer uma coisa que eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. Eu vi nos meus tempos de professor um aluno de 16 ou 15 anos, agora eu não me lembro. Eu vou dar até o nome dele, é só o primeiro nome. Francisco. Eu vi esse garoto receber um diploma de ensino fundamental, ou seja, terminou o 9º ano, ele não sabia diferenciar letras de números. Eu vi isso. Deram um diploma pro moleque porque ninguém aguentava mais ele na escola. Passaram ele de ano. Eu vi isso. Ninguém me contou, eu vi. E como ele, acontecem muitos. Ele é um caso extremo. Mas acontecem muitos casos como esse. Esse moleque tá aí, provavelmente recebeu também um diploma do ensino médio. Ele tá aí no mercado de trabalho. Ele vai na entrevista de emprego, você é formado no 2º grau? Sou. A escola no Brasil virou uma fábrica de diploma. Porque a justificativa é a mais tosca possível. Não, a gente tem que aprovar o cara, porque senão ele sai da escola. Pois é, então você aprova um cara que não tem capacidade de nada. É uma farsa, é um faz de conta, é uma, sabe, é uma perfumaria. Vejam vocês. Qual que é o índice oficial de alfabetizados no Brasil? 93%. Segundo o governo, 93% dos jovens de 15 anos para mais é alfabetizado. Como é que você define alguém? Como é que você define um alfabetizado? O alfabetizado é um moleque que você dá um texto para ele lê, entende e consegue fazer um comentário a respeito daquele texto. Não é um critério razoável esse que eu estou dando? O governo diz que 93% dos garotos, jovens de 15 anos, nós não estamos falando de pessoas de 7 anos, estamos falando de 15 anos. O governo está dizendo que 93% está alfabetizado. Escuta aqui. Eu corto os meus 2 braços se no Brasil houver mais de 90% de alfabetizados com base nesse critério que eu dei aqui. Isso é mentira. E é mentira deslavada. Mas sabe o que é deslavada? Você pega o gráfico de alfabetização de décadas atrás para cá,
E o gráfico é lindo. O gráfico vai subindo assim, ó. Ou o gráfico de analfabetos vai caindo assim, ó. É lindo. Tudo mentira. Sabe o que o governo faz? Ele diminuiu ao longo das décadas o critério para você julgar o que é o alfabetizado ou não. Ele diminuiu o critério. Aí ele aumentou o número de alfabetizados no Brasil, diminuindo o critério. É tudo mentira, gente. Quantos alfabetizados a gente tem no Brasil? Não sei, não dá para saber, porque o governo mente. Os políticos, eles são tão... Imagine o seguinte, imagine que você é um médico, você sabe que um paciente está com câncer e você não diz a ele. Você engana ele, você diz, não, não, você tá tudo bem, pode ir para casa. Esse médico não é um picareta? É. Os políticos estão fazendo a mesma coisa. Eles estão dizendo que a criançada sabe ler e escrever. Não sabe, não sabe. Não precisa acreditar no professor Leonardo. Faça um teste, se você estiver duvidando. Vai para a escola pública mais próxima da tua casa, na periferia, e conversa com os professores. Ou, se você tiver condições, de repente por algum milagre, alguém da Secretaria da Educação está assistindo esse vídeo, faz o teste. Pega uma matéria de jornal, entra numa sala de aula de nono ano, matéria de jornal, dá para eles e fala assim, olha, lê e me escreve um texto a respeito. Você vai ver quantos vão conseguir fazer um texto. Não estou falando para fazer um texto que nem Machado de Assis, tá? Estou falando para fazer um texto minimamente coerente. Não conseguem. Bom, a gente está na internet. A gente está na internet. Você aí, professor da rede pública, fale comigo. Comente. Se expresse nos comentários. Se eu estou errado, você pode dizer também que eu estou errado. Me diga uma coisa, você, professor, que vai escrever um comentário. Nas suas escolas, 90% dos alunos com 15 anos sabem ler e escrever? Sabem ler e escrever? Responda isso pra gente. Eu vou falar de mim. Na escola que eu dei aula, considerando esse critério, se tivesse 20%, 20% dos alunos que soubessem fazer esse exercício, era muito. E a minha escola não era um buracão não, tá? Era ruim, como toda a escola pública, mas não era a pior não. E nem era a mais afastada não. Era de um bairro de classe média baixa. Era da Aricanduva, para quem estiver curioso, lá em São Paulo. Eu tinha sala de aula com 40 alunos, 4 ou 5 sabiam. E pior, os que sabiam, eles sabiam não era por causa da escola, eles sabiam por causa dos pais. Porque os pais ensinavam a parte. A escola não ensinava porra nenhuma. Então os pais ensinavam, ou pais ou até igreja. Porque tem muita igreja que faz trabalho educativo, educacional. Tem escolas para fazer a função que a escola não faz. E nesses casos, sim. Mas do que depender a escola? Agora, vamos por um momento admitir os dados oficiais apenas para que eu mostre a vocês o tamanho da incompetência do senhor Ricardo Nunes. Então, por um momento, vamos admitir que os dados estejam corretos. Eu vou provar para vocês que esse Ricardo Nunes é um incompetente
Assim, de carta maior. Vejam vocês. Vamos trabalhar com o IDEB do final do ensino fundamental. Por que, professor, esse recorte? Porque é justamente o momento que os alunos se formam na escola municipal e vão para a escola estadual. Então é um momento de avaliação dos alunos, mas sobretudo do ensino da prefeitura. Os dados de São Paulo são esses aqui, ó. O IDEB de 2019 foi 5,2. O IDEB de 2021 foi 5,3, subiu 0,1 ponto. E o IDEB de 2023, 4,8, caiu 0,5 pontos percentuais, 0,5 pontos. 5,2 para 19, 5,3 para 21, 4,8 para 23. Ocorre que em 2021 nós estávamos em plena pandemia. O que significa que as crianças não estavam indo para a escola. Elas estavam trancadas em casa. Elas estavam tendo aulas virtuais. Faça-me o favor, não é? Em 2021, os alunos não estavam indo para a escola. Foi justamente nesse ano que eles tiraram as melhores notas. Quando eles estavam indo para a escola, eles tiraram uma nota. Aí eles simplesmente pararam de ir para a escola. Veja bem, não é que aconteceu alguma coisa, eles mudaram de escola. Não, eles pararam de ir para a escola. A nota aumentou. E depois eles voltaram para a escola, a nota diminuiu. Ou seja, a mera presença ou ausência, a mera ausência dos alunos melhorou a nota deles. A mera ausência dos alunos na escola melhorou a nota deles. Isso é inacreditável, gente. Ou não é? Isso é só para mostrar o grau de incompetência. Eu pensei até numa analogia, eu acho que vocês vão achar boa. Imagina se você pegasse um grupo de agnósticos, ou seja, pessoas que não acreditam, não sabem se Deus existe ou não. Elas não sabem se Deus existe. São agnósticos. Aí você pega esses caras, leva numa igreja. Um mês depois, estão todos ateus. O que você vai pensar? Pô, que igreja de merda, né? Os caras entraram sem saber se Deus existe e saíram com a certeza de que ele não existe. A igreja é uma merda. Quer dizer, a mera presença na igreja foi o suficiente para ter o efeito inverso. A escola é a mesma coisa. Esse é o tamanho do buraco dentro do qual pessoas como Ricardo Nunes colocaram as nossas escolas. Diante disso, você deve pensar que o prefeito ele tá desconcertado, tá revoltado, né? Um resultado assim que mexe com qualquer um, não é? Veja o que ele disse, abre aspas. Outro dia me perguntaram, que nota você dá para a educação?
Dou 9,5. Porque a gente nunca pode estar satisfeito com o que a gente fez. A gente sempre tem que estar procurando melhorar e é o que a gente está fazendo. 9,5. 9,5. E 9,5, porque ele é modesto. Porque a vontade dele era de dar 10. O meu trabalho é 10. Mas eu vou falar 9,5, porque sempre tem o que melhorar. Tem o que melhorar, não é, prefeito? Tem o que melhorar. Os professores estão apanhando, professor sendo afastado com com síndrome de pânico, com depressão, professor com problema mental, professor que é xingado todo dia, traficante que vende droga na porta da escola, as escolas todas arrebentadas, fodidas, tudo cagado, não é? Aluno que recebe diploma, não sabe ler e escrever, não sabe fazer conta, não fala uma porra de uma palavra em inglês. Tem o que melhorar, né, prefeito? Mas são detalhes. São detalhes. Isso tudo que eu disse e muito mais, tá tudo no 0,5 do prefeito. O que eu falo, cara? A minha vontade era mandar ele àquele lugar. Eu não posso, gente. Tem que me segurar. Mas eu posso falar isso aqui, ó. O prefeito, ele é o capitão do Titanic. O navio tá afundando e ele tá lá dizendo que o navio tá em perfeito estado e tá entrando água no convés. Ô Nunes, você é um delirante, estúpido e tolo. Certo? Você é um delirante, estúpido e tolo. Você não tem a pica ideia do que você está fazendo aí e de como está a educação. Ou tem e está simplesmente tirando onda com a nossa cara. E para terminar, ele ainda disse assim, porque a apresentadora apertou ele, não é? Prefeito, olha essa nota aqui do IDEB. Ele disse, ele teve a cara de pau de dizer assim, vai ver a nota que tirou a cidade governada pelo PSOL. Como se me interessasse. Eu nem sei que cidade que é governada pelo PSOL. Ele não disse também. Ficou uma coisa meio no ar, uma coisa estranha. Mas que cidade e tal? Não me importa. Eu não quero saber da cidade governada pelo PSOL. Você vai ser candidato ao governo dela? Não, vai ser de São Paulo. Então, você quis fazer isso para dar uma porradinha no Boulos. É uma porradinha estúpida, eu não quero saber. A educação tá uma merda, prefeito. As pessoas que estão fora da educação, elas não têm ideia da tragédia que é a educação brasileira. É uma tragédia, gente, é uma tragédia. Tá tudo errado, é um desastre. Mas as pessoas não têm ideia do que está acontecendo. Todo mundo sabe que tá ruim. Ninguém vai acreditar no prefeito com essa história de 9,5. Todo mundo sabe que a educação tá ruim, mas não sabe quão ruim está. Para terminar, depois do negócio do 9,5, eu já fiquei assim meio... Porque uma vez que o cara fala uma coisa dessa, ele falou de um monte de coisa boa que ele fez em São Paulo, certo? Aí depois ele mandou essa do 9,5. Aí eu fico perguntando, será que tudo isso é verdade que ele tá falando? Porque se ele tem um erro de avaliação tão grosseiro na história da educação, ele não vai ter nas outras áreas. Ele falou que fez 1 trilhão de obras. Ele falou uma hora que o planejado era fazer 1.000 obras. Ele fez 7.000. Ó, que bom, né?
É um planejamento perfeito que vocês fizeram. Então eu já comecei a duvidar de tudo o que ele estava falando. A discussão terminou com chave de ouro, como não podia deixar de ser no programa do Roda Viva, né? Eu espero nunca mais assistir essa porra desse programa. Ele disse assim: tava todo mundo dormindo já nesse momento, mas o Roda Viva, ele ficou muito preocupado que alguém ainda estivesse acordado. Então ele decidiu dar o definitivo remédio para insônia para todo mundo dormir de vez com um assunto absolutamente irrelevante. Qual? Mulheres negras na prefeitura. Eu odeio esses estereótipos. O assunto é mulheres negras na prefeitura. Quer dizer, transforma as mulheres, coisifica as mulheres negras. Começou lá um show de hipocrisia, claro, né? Eu sempre aprendi na minha casa que a gente tem que avaliar as pessoas pelo que elas são, não pela cor da pele delas. Mas o prefeito não acha assim. Então ele diz assim: eu coloquei muitas mulheres negras na prefeitura. Ele que disse isso. Sabe o que eu fico pensando? Por que que quando o prefeito vai indicar um homem branco, por que que ele nunca diz isso? Vocês já repararam? Quando ele vai indicar um homem branco, ele não diz: estou indicando aqui um homem branco. Ele não diz isso. Ele diz as qualidades do cara, mas ele não diz o homem branco. Mas quando ele vai indicar uma mulher negra, ele diz: eu indiquei uma mulher negra. Ele não diz alguém qualificado, ele não diz uma mulher que batalhou para estar lá, que tem obras, que tem realizações, que fez coisas interessantes na vida. Ele não diz. Ele diz mulher negra. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse no vídeo da Tabata. Imagine que você é uma mulher negra batalhadora, guerreira, estudou, trabalhou e conquistou seu espaço. O que você quer? Reconhecimento, não é? Você quer que as pessoas olhem para você como um exemplo de superação. Imagine ser, coloque-se no lugar dessa pessoa. Imagine ser, depois de trabalhar tanto, essa mulher fosse indicada pelo prefeito não como uma pessoa que trabalhou, estudou, mas como uma mulher negra. Você acaba de transformar a pessoa numa categoria. Eu te pergunto, isso é pejorativo ou não é? Eu não vou falar que isso é racista, tá? Não vou falar. Eu vou perguntar se isso é pejorativo ou não. A mulher negra no nosso país, na boca dos políticos, ela nunca tem o direito de ser reconhecida em si como um indivíduo que tem valor, que tem substância, que tem. Não, ela tem sempre que ser julgada dentro de uma categoria. Eu não posso concordar com isso. E para terminar, eu gostaria de deixar uma sugestão para Vera Magalhães, para Carolina Ercolim, que foi quem fez a pergunta, e para o próprio Ricardo Nunes a respeito dessa questão das mulheres negras. E a minha sugestão é a seguinte: primeiro para você, Vera,
Por que você não abre mão da sua posição aí no Roda Viva para que uma mulher negra assuma o comando? Por que não? Não há mulheres negras na sua redação? Por que você não faz isso? Você também, Carolina Ercolim, a próxima vez que você for convidada para o Roda Viva, vira para quem te convidou e falou assim: olha, eu recuso o convite, mas eu sugiro, eu indico que vocês convidem aquela outra jornalista. Ela é negra e vai dar uma boa representatividade. Por que você não disse isso? Hein? Por que não? E você, Ricardo Nunes? Por que você não abre mão da sua candidatura em favor de uma mulher negra? Por que você não vira para o seu partido e diz isso? Ponha uma mulher negra de candidata. Por que você não diz isso? Aliás, eu estendo essa pergunta para todos os candidatos, porque eu tive a curiosidade de ver quem são os vices de cada um dos candidatos. O vice, o Boulos não é uma mulher negra, é um homem branco. A vice dele é uma mulher branca. Marta Suplicy, aliás. O mesmo para Tabata, o mesmo para o Ricardo Nunes, o mesmo para o Datena e, pasmem, o único cara que tem uma candidata negra na vice é o Pablo Marçal. Então vocês conseguiram perder essa pro Pablo Marçal. Sabe por que Vera, Carolina e Nunes, sabe por que vocês não vão fazer o que eu tô dizendo? Sabe por quê? Porque vocês são um bando de hipócritas demagogos de merda. É isso que vocês são. Vocês usam as minorias para ganhar dinheiro e poder. É por isso que vocês não vão fazer. E com isso, com esse clima gostoso, a gente termina a última sabatina. Ainda bem, meu senhor. Muito obrigado pela audiência que vocês me deram nesses vídeos. E na próxima tem mais. Um abraço, gente. Tchau, tchau.